Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, eu sou a Vanessa e a nossa videoaula hoje vai ser esse suplá oval aqui. Olha só que lindo esse suplá, com esse detalhe dourado aqui que trouxe sofisticação para nossa peça, né? Um bico maravilhoso, já conhecido, mas muito lindo, né? E essa peça aqui pode ser usada tanto como suplá ou como um centrinho de mesa. Eu estarei fazendo duas peças de tamanhos diferentes. Essa nossa primeira videoaula vai ser um tamanho menor e a próxima videoaula vai ser um tamanho maior. Então é importante que você já se inscreva aqui no canal e aperte o sininho de notificação, que daí quando eu postar o próximo vídeo vocês serão avisados, tá? Eu vou trabalhar essa peça com o barroco natural do número 6, tá bom? Eu já fiz um teste aqui, ó. É sempre bom você testar antes qual agulha vai dar certo, porque cada ponto é de um jeito. Pra mim, a agulha 3,5 foi o que deu certo no meu ponto. Possa ser que o seu seja a 4 ou talvez até a 3, dependendo do seu ponto, tá? Então faça o teste aí, mas eu vou trabalhar com a 3,5. O barroco, eu gosto do barroco porque ele deixa a peça bem macia, não fica uma peça rústica, mas se você quiser trabalhar com o barbante número 6, também vai ficar legal, tá? Aqui é o fial ouro, esse fio aqui, ó, não é o encanto. Eu já trabalhei com esse fial ouro em outras peças, gostei bastante, tá? Eu achei um bom substituto pro encanto, porque o encanto é bem mais caro. Inclusive, eu vou deixar o link da loja que eu comprei esse fio aqui pra vocês, porque às vezes aí na tua cidade não tem, igual aqui na minha não tem muitas opções, né? Aí se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link pra vocês. E o do barroco também, porque eu paguei um preço bem legal nesse barroco, não me lembro agora de cor, mas eu vou deixar o link da loja onde eu comprei o barroco também aqui pra vocês, tá? Então aqui, como eu já estou com algumas correntinhas, eu vou aproveitá-las. Então eu vou precisar de 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho aqui 14 correntinhas. Você pode fazer aí o seu nozinho inicial e fazer 14 correntinhas, tá bom? Feito as 14 correntinhas, eu vou dar uma laçada, vou contar. 1, 2, 3, na quarta eu vou voltar com um ponto alto, assim. E eu vou seguir fazendo um ponto alto dentro de cada correntinha até chegar lá na ponta. Então, ó, é só ir fazendo os pontos altos. Eu preciso ter um total de 12 pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui. Feito aqui os 12 pontos altos, olha só. Eu vou aproveitar esse último buraquinho e fazer mais 6 pontos altos. Porque aqui vai ser a nossa curva, a nossa parte oval do nosso trabalho, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora a gente vai ter 7 pontos altos aqui dentro, ó. O 12 e mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse nozinho aqui a gente aperta e a gente vai voltar trabalhando mais os pontos altos aqui, ó. Um ponto dentro de cada ponto. E a gente já vai escondendo esse fio aqui do início do nosso trabalho. Então, aqui é só voltar fazendo os pontos até chegar lá na outra quina. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Então, eu já cheguei aqui, ó, no meu último ponto, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Nesse último ponto, eu vou fazer mais pontos altos. Então, na quina, aqui na curva, né, eu preciso de 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o primeiro que a gente começou é o nosso sétimo. Então, a gente vai prender o nosso fio aqui no topo desse ponto. Só que como eu prendo aqui no início, eu dou uma esticadinha no meu ponto, ó, e venho com a agulha por trás.
Eu não gosto daqui nesse começo de fazer o baixíssimo, porque ele fica marcado, então eu prefiro fazer assim. Mas se você preferir fazer o baixíssimo normal, você pode fazer o baixíssimo, tá bom? Feito isso, eu vou voltar aqui dentro desse buraquinho e fazer um ponto baixo. Faço o ponto baixo e subo mais uma correntinha. Calma aí que desfiou. Fiz o ponto baixo, subo mais uma correntinha. Então, aqui ele ficou com 7 pontos desse lado, 7 pontos desse lado, e aqui nessa parte reta, ele fica com 10 pontos altos, tá bom? E agora eu vou voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui na quina novamente. Fiz aqui a minha parte retas, e embaixo, na carreira anterior, a gente tinha 10 pontos altos aqui, né? Só que nessa carreira, a gente vai fazer um a mais. A gente vai andar mais um ponto, ó. 11. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque aqui nessa volta, a gente vai fazer aumentos por 5 pontos. Então, eu tenho que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São esses 5 pontos que a gente vai fazer aumentos. Então, o primeiro do lado de cá e o primeiro do lado de cá, a gente faz só um ponto. Então, eu trabalhei 11 pontos e venho agora fazendo os aumentos. Então, nesse primeiro, faço 2 pontos altos juntos. No segundo, 2 pontos altos juntos. No terceiro, 2 pontos altos juntos. No quarto, 2 pontos altos juntos. E no quinto, 2 pontos altos juntos. Então, eu fiz aumentos, né, nessa curva, para ele não ficar embabadado. Porque se a gente seguir fazendo ponto sobre ponto, ele vai... Embabadado não, ele vai fazer uma cuba, né? Então, aqui, ó. Esse aqui que foi a 7ª correntinha do lado de baixo, a gente faz só um ponto alto, tá? Então, aqui eu fiz só um ponto alto. E agora eu já tô na parte reta novamente. Então, eu sigo fazendo 11. São os 10 que já tinha e mais um da curva desse lado. Então, agora eu vou seguir fazendo e já venho mostrando o lado de lá. Então, aqui, ó, eu vim trabalhando os pontos altos na parte reta, ponto sobre ponto, e eu vou chegar aqui na minha curva. Então, aqui na minha curva, eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. São 2 pontos altos, dentro de cada ponto alto desse de base, por 5 pontos altos. E agora, ele vai sobrar um ponto, é normal, viu, gente? Que foi o nosso primeiro ponto que a gente fez. Então, eu vou vir aqui, ó, e fazer um ponto sozinho. Porque conforme a gente vai aumentando as carreiras, esse nosso arremate vai deixando cada vez um ponto mais pro lado de cá. Então, aqui, ó, eu vou fazer o mesmo arremate novamente, ó. Puxo um pouquinho, venho no topo desse primeiro ponto e levo esse fio lá pra trás, ó. Dou uma esticadinha para não ficar repuxando, ó. Volto nele mesmo e faço o meu ponto baixo. E faço mais uma correntinha. Então, o ponto que anteriormente eu acabei aqui, agora já acabou no próximo, tá bom? Tá vendo? Então, agora a gente vai mudar um pouquinho. Eu fiz o primeiro ponto e eu vou fazer mais um ponto no próximo ponto. Então, eu fiquei com 2 pontos. Aqui nessa parte reta, a gente vai trabalhar 4 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto no primeiro ponto e um ponto alto no segundo ponto. Faço uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto no primeiro ponto e um ponto alto no segundo ponto. Mais uma correntinha de separação, pulo um de base, um ponto alto no primeiro ponto e um ponto alto no segundo ponto. Agora, a gente já chegou novamente na nossa curva. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 correntinhas, porque se a gente fizer só uma, vai ficar repuxando. Vou pular um de base, vou vir no próximo e fazer 2 pontos altos no mesmo buraquinho, tá? Assim. 2 correntinhas, pulo um de base, venho no próximo, 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação, pulo um de base, venho no próximo,
2 pontos altos, tá? Então, aqui a gente vinha fazendo, eu tive a impressão de ter feito só um aqui, 1, 2, não, tá certo. Então, aqui nessa lateral a gente fez com uma correntinha de separação e agora aqui na curva a gente vai fazer com 2, tá? Ó, pulo de base, vem no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Então, são 5, né? Eu já fiz 1, 2, 3, 4, falta o último. 2 de separação, pulo de base e faço os 2 pontos altos juntos. E agora, como a gente já tá na parte reta, a gente vai fazer só uma correntinha de separação. Então, eu pulo uma, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. E agora eu venho no próximo, não faço junto, e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Você percebe que aqui na parte reta a gente não põe no mesmo buraquinho, só aqui na curva, tá? Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo. Uma correntinha de separação, pulo uma correntinha no próximo e uma correntinha no próximo. Opa! Então, aqui na parte reta a gente tem 1, 2, 3 e esse é o quarto. 4 bloquinhos de 2 pontos altos. E agora, a gente já vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado. A gente faz 2 correntinhas, pula um de base e segue fazendo os aumentos. Ó, eu cheguei aqui no fim, eu vim mostrar que agora eu não vou fechar mais igual eu vinha fechando, porque como eu vou andar as correntinhas, não tem necessidade, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no topo do meu ponto, fazer o ponto baixíssimo mesmo. Vou andar uma correntinha com ponto baixíssimo, né? E mais uma. Só que a hora que eu entro aqui, eu não faço correntinha assim. Eu faço o ponto baixo e mais uma correntinha, porque daí ele fica como se fosse o meu ponto alto, tá bom? Dou uma laçada, faço mais um. Agora, a gente vai mudar de 2 bloquinhos, de 2 pontos altos no bloquinho para 3 pontos altos no bloquinho. Então, aqui eu tenho 2, faço mais um. 3, tá? Na parte reta, eu vou continuar fazendo só uma correntinha de separação. Faço uma correntinha, venho aqui pro próximo. Faço 3 pontos. Uma correntinha de separação, faço 3 pontos. Vou fazendo. Aqui, ó, na nossa parte reta, são 4 pontos, 4 bloquinhos de pontos. Só que aqui no buraquinho desse primeiro ponto, a gente deixou pra trás. Então, a gente vai ter que contar como se ele estivesse aqui. Então, é 1, 2, 3, 4. Então, aqui já é a nossa parte oval. Então, aqui eu já vou começar a fazer diferente, com 2 correntinhas de separação, ó, por 5 buraquinhos. Então, ó, 1, 2, 3 pontos altos, só que 2 correntinhas de separação. E venho no próximo. 1, 2, 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. E venho no próximo. Aumentei as correntinhas para 2, igual a gente vinha fazendo na curva da carreira anterior. E com 3 pontos, igual a gente tá fazendo nessa carreira, tá bom? 2, 3, 2 correntinhas. 1, 2, 3, 2 correntinhas. E já chegamos, né? 1, 2, 3, 4, 5 já. Então, aqui já é a nossa parte reta novamente. Então, eu tenho 4 bloquinhos na parte reta. Então, eu vou fazer... Eita, aqui tá desfiando, que é uma beleza. Se eu pego a agulha mais grossa, fica frouxo. Se eu pego a mais fina, desfia. Aí, 3 pontos, ó. 3 pontos altos. Na parte reta, a gente vai fazer igual do lado de lá, com uma correntinha só de separação. A gente faz isso por 4 quadradinhos. E a gente já vai chegar lá na parte de lá, oval. E a gente vai repetir o que a gente fez do lado de cá, aqui. Que são 2 correntinhas de separação, com 3 pontos altos em cada buraquinho. Então, aqui eu já cheguei no fim da carreira e eu faço só uma correntinha e prendo no topo desse ponto com um ponto baixíssimo.
tá? Então, olha só. Então, ele vai ficar com 5 pontos altos com 2 correntinhas de separação e 4 pontos altos com uma correntinha de separação, sendo que tem dentro de cada bloquinho 3 pontos altos, tá bom? Agora, a gente vai ter que mudar um pouquinho, porque a gente vai ter que começar a fazer aumentos, porque senão a nossa peça vai começar a encurvar. Então, eu prendi, vou andar novamente 2 pontos, com pontos baixíssimos, tá? Ando esse, e vou entrar aqui pra dentro com um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Fiz mais um ponto alto, uma correntinha pra dar altura de ponto alto. Se o seu ficar baixo, você pode fazer mais um, tá? É porque se eu fizer 2 correntinhas aqui, fica muito alto. E aqui dentro eu vou seguir fazendo mais 2 pontos altos, porque o bloquinho é de 3 pontos altos, tá? Continuo com uma correntinha só de separação e faço 3 pontos altos, porque eu estou na parte reta. Lembrando que na parte reta a gente sempre faz só uma correntinha de separação, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui eu já cheguei na parte oval. Ai, Vanessa, não é 4? É 4, mas lembra que a gente sempre deixa um bloquinho para trás? Então, aqui esse bloquinho vai fazer parte dessa nossa parte reta. Então, agora a gente vai fazer os nossos aumentos aqui por 5 bloquinhos. Então, eu faço a correntinha, venho aqui dentro, faço 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. 2. Uma correntinha de separação, porque se eu fizer 2 vai ficar muito. Venho aqui dentro e faço outro leque, né? É um leque que a gente tá fazendo de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho pro próximo vão, faço mais um leque de... Opa, tá desfiando. Sempre quando desfiar assim, gente, volta e refaz o ponto pra ficar aquele trabalho bonitinho, não ficar tudo desfiado, tá? Então, a gente vai seguir aqui fazendo nossos leques, ó. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Pode seguir só com uma correntinha de separação mesmo, tá? Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, falta o último. 5, né? 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Na parte reta, eu vou seguir fazendo os quatro quadradinhos com uma sem aumento, com uma correntinha só de separação. E os bloquinhos, quadradinho, como você chama aí? Às vezes eu falo quadradinho, às vezes eu falo bloquinho, às vezes eu falo tijolinho. Então, é um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Já vou seguir fazendo pelos 4 pontos e aqui na curva eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, o que eu tô trazendo pra mim. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Então, aqui eu finalizei o outro lado. Então, aqui, ó, eu fiz já o ponto baixo e a correntinha. Vou fazer os 3 pontos altos. E agora essa carreira é super fácil. Eu sempre vou fazer uma carreira, uma correntinha e um bloquinho de 3 pontos altos. Por toda a carreira, tá? Por toda a carreira, porque a gente vai fazer um bloquinho aqui e um bloquinho aqui dentro. Se a gente fazer mais de uma correntinha, não vai ficar retinho, tá? Então, ó, fiz os 3 pontos, né, um bloquinho de 3 pontos, fiz a correntinha e venho aqui dentro do leque. Então, em cada vão, né, a gente vai fazer esse bloquinho, sempre com uma correntinha de separação por toda a volta. Finalizei toda a carreira com 3 pontos altos e uma correntinha de separação por toda a volta, né? Então, aqui eu vou emendar, fiz a correntinha, né? Venho aqui no topo, faço o baixíssimo e ando até aqui no próximo vão. Com um ponto baixo, faço uma correntinha para dar altura de ponto alto. Então, ele vai ficar assim. Aqui, então, ele vai ficar com 4 pontos na parte reta e ele dobrou para 10. Tinha 5, então ele fica com 10. Então, ele fica 10 aqui, 4 aqui e 10 aqui. E mais 4 aqui. Lembrando que a gente já saiu do meio dos 4 pontos, ó, já tá indo já lá pro último. Então, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, a gente vai fazer aqui esse quadradinho de 3 pontos altos. E aqui, ó, 1, 2, 3, esse já é o
quarto ponto da parte reta. Então, agora, nessa curva, a gente vai trabalhar com 2 correntinhas de separação, por 10 pontos, que é o que deu na nossa curva, né? Então, aqui eu já começo fazendo 2 correntinhas, venho aqui no próximo vão, 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E a gente trabalha isso pelos 10 pontos, com 2 correntinhas de separação. E aí, a gente já vai chegar na parte reta, que a gente vai fazer os 4 bloquinhos, né? Com uma correntinha só de separação. Então, são 10 bloquinhos do lado de cá com 2 correntinhas. Na parte reta, 4 bloquinhos com uma correntinha. 10 bloquinhos com 2 correntinhas de separação. E aqui a gente já fez o primeiro, a gente vai fazer mais 3, que é a parte reta, com uma correntinha de separação. E eu já volto. Fiz aqui toda a carreira, olha. Então, eu fiz 1, 2, 3, a parte reta, mais o primeiro que a gente já tinha feito. Dá a impressão que ele vai começar a ficar embabadado. É assim mesmo, tá? Porque essa próxima carreira a gente vai fazer exatamente igual a gente fez nessa carreira. Então, aqui, ó. Vou fechar o meu ponto, com ponto baixíssimo, andar mais um pouquinho e vir aqui pro meio, subindo. Opa, agora eu subi 2. Subindo a correntinha e fazendo os meus 2 pontos altos. Então, aqui eu já subi o meu trabalho. Aqui, esse aqui, então, é o meu último ponto. 1, 2, 3, 4. Esse é meu último ponto da parte reta. Então, daqui pra cá eu já começo a fazer as 2 correntinhas. Então, eu vou fazer a mesma coisa, as 2 correntinhas aqui de separação. Deixa eu puxar pra cima. De separação e aqui uma correntinha só de separação pelos 4 pontos. Nada mais é do que a carreira anterior, a gente só vai repetir, tá? Porque daí ele vai ficar mais retinho. Porque como ele começa agora, ó, não tá tão retinho, então eu vou repetir a carreira para ele ficar bem plano esse trabalho. Aqui eu já finalizei a carreira de repetição, tá? Já cortei, já arrematei aqui. E agora eu já vou fazer a minha carreira com o fio dourado, tá? Para fazer essa carreira eu vou usar a mesma agulha. O fio, ele é um pouco mais fino do que o barroco, só que ele não vai dar muita diferença, então eu vou fazer com ele com um fio só. Se você achar que precisa fazer com ele fio duplo, você pode fazer o fio duplo, tá? Mas aqui pra mim tá bom, um fio só vai dar certo. Então, eu posso colocar aqui em qualquer lugar, ó. Posso prender aqui. Subir 2 correntinhas para dar altura de ponto alto. E vir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui em cima desses 3 pontos, ponto alto. Aqui, como é a parte reta, que só tem uma correntinha de separação, a gente vai fazer só uma correntinha de separação, tá? Então, eu dou laçada e faço o ponto alto aqui em cima dessa correntinha. E aí, em cima do ponto alto, pontos altos. Não faça esses pontos muito apertado, tá? Pode fazer ele mais soltinho. Se você achar que tá ficando apertado, você pode pegar uma agulha maior. Mas aqui pra mim não vai ter necessidade, vai dar certo, que eu consigo trabalhar agora um ponto mais frouxinho, ó. Onde tem uma correntinha só, é um ponto alto só. Porque aqui vai ser um ponto pra cada ponto, tá? Então, a hora que a gente chegar aqui, na curva onde já tem 2 correntinhas, a gente vai pôr 2 correntinhas. Então, é só isso, a gente vai contornar tudo com pontos altos e eu já volto. Cheguei aqui no meu último ponto, eu venho aqui em cima das correntinhas onde eu comecei e fecho com baixíssimo. Posso fazer mais uma correntinha. E aqui, para arrematar, eu já gosto de cortar com o isqueiro, para ele não desfiar, tá? Porque daí já fica, ó, arrematado aqui e o fio que eu não vou usar também. Ó, dou uma apertadinha. Esse aqui do meu começo, ó, ele não tava, tá vendo que ele começa a desfiar? Agora, eu escondo pra cá e escondo pra cá. Fio devidamente arrematado. Vamos ver quanto que ficou medindo essa base. Então, ó, ela tem 31 por 22, ó, 22,5. 22,5 por 31. Esse é o tamanho da nossa base. E agora, a gente vai começar a fazer o nosso bico. Olha que retinho que ficou, viu?
Não tem necessidade, pelo menos eu acho que não tem necessidade de trabalhar um fio duplo aqui do dourado, que com uma linha só dá certo, tá? Então, eu vou pegar aqui minha agulha e eu vou começar esse meu bico, olha. Não tem os 4 pontos da parte reta. No primeiro ponto aqui em cima é, na verdade, onde eu arrematei, mas eu vou virar que eu quero pegar do outro lado, que eu não quero pegar em cima do nó, não. 1, 2, 3, 4, a Shopee chamando, já vem. Uma pausa para receber mercadoria. Olha lá. Então, ó, tem os 4 pontos centrais no primeiro pontinho aqui, ó. Então, é aqui que eu vou começar. Então, eu vou enfiar minha agulha aqui. Opa. Fazer o meu nozinho inicial. Então, esse aqui é meu primeiro ponto. E vou vir trabalhando aqui, ó, ponto baixos por 7 pontos. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, vou dar uma esticadinha aqui. Tenho 3, 6, 7 pontos. Fiz 7 pontos baixos, faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, dou a laçada, vou pular. 1, 2, 3, no quarto, sem laçada, gente, é ponto baixo. 1, 2, 3, no quarto, eu faço ponto baixo. Então, ele vai ficar assim. E aí, eu sigo fazendo 7 pontos baixos. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Fiz os 7 pontos baixos e aí eu repito as 5 correntinhas. 3, 4, 5, pulo os 3 de base e venho no 4. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. 7 pontos baixos, 5 correntinhas, pulo 3 de baixo e volto repetindo. 7 pontos baixos, 5 correntinhas, pulo 3 pontos de base. Finalizando aqui a minha volta, olha só. Vai sobrar os 3 pontos, igual a gente vinha pulando, vai dar certinho, viu, gente? Se por acaso sobrar ou faltar, ou você comeu ponto, ou fez ponto a mais, mas aí você faz uma adaptação, se você não achar onde está o erro, por exemplo, se estiver só 2 aqui, não tem problema, tá? Não vai dar muita diferença. A gente vai vir aqui, ó, nesse pezinho da correntinha onde a gente começou, vai prender com baixíssimo. Opa. Ó. E aí, a gente vem pra cima do primeiro ponto. Faz o baixíssimo novamente. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é o meu primeiro... E faço uma correntinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira de cima, tá? Porque aqui na carreira de cima, a gente vai trabalhar só 5 pontos baixos. Deixa eu puxar aqui, que eu tô enroscando. Ó. Tem 3, 4, 5. Ou seja, o primeiro e o último a gente vai pular, tá? Fiz os 5 pontos baixos, agora sem correntinha nem nada, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui dentro e vou fazer aqui dentro 7 pontos altos. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz os 7 pontos baixos, eu vou pular o primeiro, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Quer dizer, aqui eu fiz 7 pontos altos, vem no primeiro, pulo o primeiro, no segundo eu faço ponto baixo. Novamente, eu vou andar por 5 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5. Então, o último fica para trás. Dou a laçada, venho aqui dentro novamente, faço 7 pontos altos. Finalizei aqui a minha carreira, fiz aqui os meus 7 pontos altos, né? E agora eu vou prender aqui onde a gente tinha começado, ó, com um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, subo mais uma correntinha para ser meu primeiro ponto alto e agora, primeiro ponto baixo, né? E agora a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, na anterior a gente tinha 5, agora a gente tem 3. Dou a laçada, venho no primeiro ponto alto, faço o ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo ponto alto.
correntinha de separação no próximo ponto alto. Uma correntinha de separação no próximo ponto alto. A gente vai trabalhar aqui os 7 pontos altos da carreira anterior, né? Com uma correntinha de separação em cada, tá? Ó, esse é o último. Só que para você sair desse ponto alto e prender aqui embaixo, não tem correntinha, tá? Então, eu fiz o 7º ponto, não faço correntinha, pulo o primeiro ponto baixo no próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Então, fiz meus 3 pontos baixos, a mesma coisa, não faço correntinha, dou laçada e sigo fazendo um ponto alto e uma correntinha. Ó, um ponto alto e uma correntinha pelos 7 pontos. E assim a gente vai trabalhar essa volta, tá bom? Olha só que graça que tá ficando, gente, ó. Tô finalizando aqui a carreira, tá? E eu vou prender aqui na correntinha que a gente começou, prendo com ponto baixíssimo. Posso vir aqui pro próximo ponto e fazer um ponto baixo. Porque agora ele vai ter um ponto baixo aqui no meio entre esses três pontos baixos, tá? Fiz o ponto baixo. Eu vou andar aqui pra dentro, ó, desse vão aqui de correntinha, com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui nessas 2 laçadinhas que eu vou fazer um picô, tá? Assim, ó. Venho no próximo, faço o ponto baixo. Subo 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas aqui, ó, e faço o meu picô. E venho pro próximo. Vou fazendo um picô dentro de cada correntinha dessa que a gente fez de separação de um ponto pro outro, tá? Ó. Sempre pegando as 2 laçadinhas pra ficar um picô bem bonitinho, tá bom? E vou fazendo os picôzinhos. Ó, cheguei aqui, ó, essa é a última correntinha de separação. Então, eu prendi. Então, vai ficar 5 picôs, ó, 3, 4, 5. Agora, a gente vem aqui pra dentro, aqui pro meio, né, ó, onde, no meio dos 3 pontos baixos, a gente faz um ponto baixo. Aqui, eu não faço, mas aqui eu faço um ponto baixo, porque senão vai ficar repuxando, ó. Então, aqui eu faço um ponto baixo, e aí eu ando aqui pra dentro, pra começar a fazer o meu picô. Faço as 3 correntinhas. Faço o meu picô e prendo no próximo vão, com ponto baixo. Subo 3 correntinhas, faço o meu picô, prendo com ponto baixo no próximo vão. Então, ó, vou abrir aqui pra vocês verem como fica. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma, ó. Então, você vai colocar um ponto baixo no meio dos 3 pontos baixos que tem aqui. E mais um aqui nesse primeiro ponto pra gente poder pular pra cá, porque senão ele vai ficar assim, ó, bem repuxado aí, assim vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou andar por toda a carreira e finalizar e mostrar pra vocês como que ficou a peça, como que ficou medindo, tudo certinho. Finalizei aqui o meu suplá, tá? E olha que lindo que ficou, eu já arrematei e eu vou medir aqui agora junto com vocês. Deixa eu deixar bem retinho, pra gente ver quanto que ficou medindo. Então, ó, 40 centímetros por 30 centímetros, tá? 40 por 30. E eu vou pesar aqui com vocês também, pra saber quanto que a gente gastou de fio. É sempre bom, né, falar quanto gastou, pra vocês terem uma média na hora de comprar o barroco, o barbante. Esse aqui ficou pesando 117 gramas, foi bem pouco fio, tá? Lembrando que esse é o tamanho menor, eu vou fazer um tamanho maior, talvez com 45 por 35, não sei ainda, porque a cliente pediu um menor e o outro maior. E se você for novo por aqui, então se inscreva e aperte o sininho de notificação, porque daí quando eu postar o próximo vídeo, vocês são avisados. E fala pra mim o que vocês acharam, comenta, deixa o like pra mim saber se vocês gostaram. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu também respondo, tá bom? Então é isso, lindezas. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.